Eu tô pensando, se tudo bem para vocês, a gente fazer um Sim, período de 1 hora, ou assim, tranquilo. não precisa ser exatamente 1 hora, mas um período que a gente for batendo papo e tudo mais, daí a gente encerra. Tudo bem para vocês? Tranquilo, tudo bem Tudo sim. bem. Daí só mais uns minutinhos, daí a gente já Não começa tem aqui. problema. Tem bastante pessoas que estão chegando do trabalho, Sim, daí eles conseguem entrar nesse horário, né? Sim. Daí por isso que é bom a gente esperar só mais um pouquinho. não, vamos esperar, com certeza. Ainda não deu horário, né? É, E já eu tem 11 pessoas acompanhando já? é, já estão aguardando. Amém. Mas que bom, eu fico muito grato por vocês aceitarem participar nesse momento e vocês terem essa oportunidade de contar a história de vocês. Então, eu fico muito grato, feliz, porque realmente eu entendo que é muito importante, né? A atitude de vocês. Acho muito interessante mesmo. Nós agradecemos a oportunidade desse desafio. É, a gente precisa de uns desafios, né, na vida, né? Precisa, precisa. Quando tem aquele frio na barriga, é sinal que a gente é humano, né? É verdade. Então, quando a gente deixa de sentir esse friozinho, a gente acaba, na verdade, deixando de ser um humano que tem sentimentos e que pode expressar, né? Isso mesmo. Mas, Adilson, então, e Andréia, né? Eu acho que a gente já pode ir dando continuidade. Gostaria de dar, né, as boas-vindas a vocês e também aos demais que já estão presentes, estão acompanhando a gente nesse momento. E eu acredito que mais pessoas vão no decorrer, vão fazer parte né, dessa live e desse momento que eu considero muito importante. Muitas pessoas que estão não nos conhecem, assim, alguns me conhecem só pela apresentação e vocês hoje vão conhecer pelo depoimento que vocês vão estar dando. Então, eu quero me apresentar, né? Sou o Marcos Schunemann, ou Schinemann. Depende quem que pronuncia, né? Fica mais fácil Sim, Schunemann. Daí eu sou psicólogo e diretor do abrigo Lar Batista, aqui de São Paulo, no centro de São Paulo, na Aclimação, próximo da Sé. E sou casado, tenho 3 filhos e hoje eu sou guardião legal de 15 crianças do Lar Batista, né, como trabalho que eu estou exercendo. Daí eu gostaria que vocês agora se apresentassem, falassem da onde que vocês são, a profissão de vocês, daí fiquem à vontade. nós vamos primeiro? Primeiramente, boa noite, Marcos, tá? Quero agradecer o convite, né? Vocês são maravilhosos, né? Família toda maravilhosa. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade. Então, meu nome é Andréia, né? Andréia Tadaeski, também, né? E foi, assim, uma surpresa, né? Esse convite, mas ao mesmo tempo uma alegria, né? De poder a gente transbordar, né? Essa coisa maravilhosa da adoção tardia, né? Da nossa experiência. A gente quer partilhar com vocês. Bom, esse cabeludo aqui é Adilson Jeremias Tadaeschi, né? Tenho 50 anos, o cabelo ainda não nasceu, então estou novinho.
Já cheguei a meio século esse ano, de janeiro, né? Então, é meia vida, pelo menos. Eu sempre falo que eu vou até os 112 anos, porque ainda temos muito por fazer, né? Para contribuir com a sociedade. É isso que a gente procura ser sempre melhor para contribuir para a sociedade. A nossa profissão é comerciante, né? Nós temos uma ótica, dali que vem os rendimentos do sustento, tanto dos nossos filhos como os nossos também, nós temos que lembrar da gente também, né? E quer dizer então que nós já ultrapassamos, doutor Marcos. Já estamos com 4 filhos? Eu tenho 3, então vocês 4. Agora, como responsável, né, pelo trabalho, daí eu sou guardião de 15 crianças, né? 15, 2 grupos de crianças e adolescentes, né? 7 e 8. Que daí dão 15. Mas, enfim... Está com 18, então. Mas o caso de vocês é totalmente diferente, porque eu sou guardião legal, mas na forma de trabalho, né? Então eles não moram comigo. E no caso de vocês, já é um caso totalmente diferente. Mas que a questão de ter guardião acaba sendo semelhante, né? É intenso, né? Adilson e André, né? O objetivo dessa live, desse momento, desse bate-papo, porque muitas pessoas elas ficam inseguras ou elas questionam, têm muitas dúvidas sobre a questão da adoção. E quando se fala de adoção, daí tem a questão ainda de adoção tardia e depois de tardia, grupo de irmãos. Então, quando se trata, né, acaba trazendo uns questionamentos, né, dúvidas, como que seria. Eu estava esperando, na verdade, só uma criança ou 2, enfim. Então, eu entendo assim que essa live, o objetivo, na verdade, é incentivar as pessoas a realmente refletirem, né, sobre a questão da adoção tardia e de grupo de irmãos, porque realmente é algo muito nobre essa atitude, e existe um caminho, né, um caminho muito importante para a adoção. Então, eu entendo que a adoção, ele é, na verdade, ligado ao amor e ao afeto. E o afeto, ele não tem idade, né? O afeto, ele vai estar presente em todos os momentos, né? Em todas as circunstâncias e situações. Se não tiver o amor e o afeto, na verdade, não tem sentido a questão de ter filhos, de adotar, sejam bebês, sejam maiores, ou independente da quantidade. Tem uma autora que eu achei muito interessante, uma frase, um comentário dela, é a Maria Berenice Dias. Ela fala que o afeto não é resultado da biologia. Os laços de afeto é solidariedade que derivam da convivência familiar, mas não do sangue. Assim, a posse do Estado do filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade como direito a ser alcançado. Então, é exatamente isso que eu penso, né? O amor, o afeto é algo que surge do coração e que move para esse processo que nós sabemos que é muito interessante, né? Então, o que eu entendo? Que a adoção, ela não tem nada a ver com caridade, não tem nada a ver com uma questão diferente, a não ser de entender que é o amor e um reconhecimento de um filho, né? Eu entendo isso. Perfeito. Que é isso que vocês praticaram. A gente acredita que o primeiro passo de encontro à adoção é uma decisão, é decidir amar, né? Amor não é um sentimento, é uma decisão, né? Então a gente decide amar antes mesmo de conhecer. Saber se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se tem 1 ano, ou se tem 14, ou se tem 15, ou se tem 11, né? Então é uma decisão. A gente decide amar
antes de conhecer. Esse é o primeiro passo para a adoção, né? Eu acredito que o segundo passo seja você se interessar pela criança, pelo adolescente, sem se preocupar consigo mesmo, a princípio. Eu vou adotar porque eu quero ser pai. Nós vamos ser pais. Depois de adotar, nós vamos ser pais. Então, acho que essa preocupação, eu vou adotar porque eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe, né? Eu acho que essa preocupação a gente não precisa ter. Nós não tivemos essa preocupação. A nossa preocupação foi amar. E, em contrapartida, a gente hoje é chamado de pai desde o princípio. Mas eu não vou me adiantar aqui, vou deixar o Amado seguir o protocolo aí. Não, na verdade, a gente tem aqui um direcionamento, mas não que ele está engessado. É o que vai fluindo, que é o importante, e é assim que acontece com a adoção, né? Então, Exato. fiquem tranquilos, o que vier no coração, podem compartilhar e é importante, né? Eu só gostaria de frisar que essa atitude, ela é embasada na lei, no ECA, né? O ECA nos traz, principalmente no artigo 19, esclarecendo que toda criança ela tem o direito de ter uma família. E isso é muito importante, fundamental, porque muitas pessoas elas têm dúvidas, né, de como que é esse processo de adoção, qual caminho que deve seguir. Antigamente nós sabemos que existia o orfanato, né, que na verdade tinha uma quantidade grande de crianças, 300, 400 crianças, e lá realmente, de fato, né, o pretendente chegava e ele escolhia o filho ou os filhos que estavam lá. Hoje, nós temos todo um procedimento, toda uma cautela, né, todo um direcionamento, um preparo para que aconteça isso, né? E muitas vezes acaba sendo demorado, acaba muitas vezes sendo até moroso, mas tem todo um porquê, um sentido em tudo isso. Então, eu queria saber de vocês, assim, de princípio, e daí nós vamos conversando, vamos conduzindo. Como foi quando o telefone tocou? Olha, eu até você comentando aí, a gente vai fazendo uma retrospectiva, né? Então, como a Dilson falou, nós decidimos amar. Então, o primeiro passo, né, até para as pessoas que estão ouvindo, é muito interessante, quando se decide a adoção, o primeiro passo é ter isso muito certo, né, na mente, no coração, e seguir as orientações, como você falou, da lei. Primeiro passo, procurar, né, o fórum, assistência social, ela vai te dar todas as coordenadas de documentação, né, de avaliações com psicólogos, né. Aí tem toda essa parte jurídica. E isso, eu e o Adilson, nós entendemos que para nós, até nós falamos para as crianças que quando a gente passa no fórum, né? Detalhe, né? Nós moramos em Araquari, Santa Catarina, né? Araquari, Santa Catarina, tá? E nós, quando passamos ali na frente do fórum, a gente fala para eles, essa é a nossa maternidade, né? Aqui é a maternidade da onde vocês chegaram. Então, esse processo, nós concordamos, né, que é muito importante. Parece demorado, né, mas se faz necessário. Porque, como é que eu vou explicar? Se faz necessário, é um cuidado, né, porque é necessário esse tempo, até, mesmo que você está decidido, você vai amadurecendo. É igual uma gestação. São 9 meses, ou 6 meses, ou 5 meses, que hoje os bebês até nascem de 5, 6, né? Que tem a medicina avançada, ela, né, tem esses recursos. Então, mas em tese, né, 9 meses. Então, esse processo também tem na adoção, né? E é um processo muito lindo, porque a gente vai aflorando aquela maternidade, aquela paternidade, aquela expectativa, né?
a chegada, como será. E o nosso cadastro, inicialmente nós colocamos um perfil de 0 a 5 anos, porque vem aquele documento que você tem que fazer ali, assinalar, né? O perfil da criança, né? E é um momento que a gente considera um momento até difícil, porque você fazer uma escolha, mas está dentro da lei, a gente faz. E o nosso consideramos até um cadastro bem aberto, assim, de 0 a 5 anos, porque ia ser o primeiro, né? E a gente fez essa análise e colocamos ali. Com essa abertura de gêmeos, aquela coisa, né? A gente foi trabalhando isso já no nosso coração. E passado um tempo, né, Dilson, a gente abriu esse cadastro para 0 a 9, porque a gente foi participando do curso, né? O curso de adoção, que é uma coisa muito legal também, né? Para os pretendentes à adoção. É bem importante isso, que a mente da gente abre, assim, para algumas coisas, né? A gente tira muitas dúvidas, né, ali, e é muito importante também. Mas se quiser comentar alguma coisa. A gente, a princípio, a André falou, nós colocamos de 0 a 9, até por indicação de um dos assistentes sociais. Nós tínhamos colocado de 1 a 5. E aí ele nos instruiu. É interessante vocês colocar de 0, porque se vem um bebê, se estiver na fila, na ponta da fila, não vai vir para vocês. Porque vocês colocaram a partir de 1 ano. Então, esse processo é muito interessante e assim, é necessário. Primeiro, para saber se nós somos aptos para sermos pais. A gente vai se descobrindo durante esse processo. E os psicólogos, a sua função, as assistentes sociais, vai descobrindo em nós o perfil também, né? Então, isso se faz necessário sim. Né? As crianças já passam por um período, um processo de rejeição, de abandono. Então, se esse processo não for um processo cuidadoso e os pais não estarem preparados, entre aspas, né, preparados, a gente nunca está 100% preparado, né, Marcos? Sim. O que vai acontecer? Essas crianças vão passar por mais um processo de rejeição e de abandono. Então, se faz necessário esse processo demorado, se faz necessário sim. Sim. Quer falar? Sim. Um detalhe importante por que na verdade, eu fiz questão de convidá-los para que vocês estivessem trazendo o depoimento pela forma que vocês agiram, pela atitude de vocês. Na verdade, assim, vocês já vão trazer mais detalhes, né, sobre a adoção de vocês. Sim. Então, foi isso que me chamou a atenção. E, na verdade, assim, eu conheço muito a família do Adilson, conheço o Adilson desde de criança. E essa atitude que vocês, essa decisão que vocês tomaram, é uma decisão que impacta muito. E eu vejo como realmente uma atitude nobre, que faz diferença e muda a história e transforma a história de crianças. E uma das questões que a Andrea falou, né, que em relação à adoção tardia, infelizmente hoje, no Brasil, a adoção tardia ela já se começa a partir dos 2 anos, 3 anos, 4, 5, porque foi o que vocês disseram. Muitas vezes, no cadastro, se coloca o perfil de bebês. Então, realmente, quando esse perfil é muito fechado, vai realmente se demorar muito mais do que acontece se vocês, né, como vocês fizeram. Vocês ampliaram, colocaram de 0 a 9 anos. Então, assim, existem mais crianças que estão no abrigo nessa faixa etária. E tem outra questão, do que eu tenho presenciado, do que eu tenho vivido, né? Quando a criança ela não é branca e quando ela já está com uma idade já além da expectativa, então ela acaba ficando no abrigo. E muitas vezes fica até a adolescência, que é o caso hoje que eu estou vivendo. Então, quando vocês abriram, né, essa questão da faixa etária, isso aí é fundamental para que não tenha essa burocracia de demora, né, para que a criança seja encontrada pelos pais e seja adotada. Então, eu acho assim, muito interessante essa atitude de vocês, esse olhar
E a questão que eu até gostaria de perguntar para vocês. Quando vocês fizeram um cadastro, qual foi o procedimento? O que aconteceu com vocês? Vocês foram preparados pelo fórum? Vocês participaram de algum grupo de apoio? Hoje, ainda vocês participam de algum grupo? Vocês têm alguma orientação, algum apoio, algum acompanhamento do fórum? Então, nós procuramos diretamente o fórum, né? Não foi um grupo, não foi uma conversa. Nós fomos diretamente ao fórum, procuramos onde que é o setor aí de adoção, né? Bem ignorante da situação, né? Sem conhecimento nenhum. E aí o guarda indicou, ó, aquela sala, tal, assistente social lá, atende vocês, né? Então começamos esse processo pela assistente social. E aí foi desenrolando, pedido dos documentos, documentação, as entrevistas separadamente, a Andréia durante um tempo, depois eu durante um tempo, depois a gente juntos, né? E nós falamos aqui sobre adoção tardia, até 9 anos que nós colocamos no cadastro. A nossa primeira filha, nós conhecemos ela com 11 anos e 11 meses. Ué, mas colocaram só até 9? Como que ela tem 11 anos e 11 meses? Porque nós sempre deixamos muito aberto. A gente sempre deixou muito aberto. A gente se preocupa muito. Eu queria estar com a casa cheia. A gente, não posso dizer que a gente se espelha, mas um homem que nos chamou muito a atenção foi George Miller, né? O orfanato que ele criou, cuidado com as crianças, ainda existe hoje. Ele cuidou de 2.000 crianças. Então, assim, é muito inspirador. Eu indico, inclusive, esse filme, O Ladrão das Ruas Cruéis. Esse é o nome do filme. É fantástico. É fantástico. Nos estimula a adoção. Então, dado ao nosso perfil, as entrevistas que não foram feitas conosco, a gente recebeu o telefonema só. A gente tem uma menina aqui que foge do perfil de vocês, mas como vocês deixaram aberto a possibilidades de mudar toda a documentação, se necessário, né? E vocês querem conhecer? Então, nós fomos lá para a nossa primeira ultrassom, que é ver a foto, né? Nossa ultrassom é foto. Então, nós fomos ver a ultrassom lá. E depois de você ver, não tem como você dizer não. Nós não temos coragem de dizer não, né? Nós não colocamos ali a respeito de sexo, nós não colocamos opção menino ou menina. Raça. Nós não colocamos raça. Nós não colocamos nada, né? A única coisa que a gente fez a observação ali é a respeito de doenças não tratadas. Então a gente não estava preparado nessa situação. Foi a única coisa. O resto a gente deixou realmente bem aberto mesmo. Hoje eu estava falando do filme e do abrigo. Eu estava pesquisando e lendo e vendo material sobre a estatística. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de crianças, né, no abrigo que estão disponíveis para adoção. Eu peguei uma estatística que ela não é atualizada, mas nós temos um total de 3.786 crianças e adolescentes, né? Crianças que estão acolhidas para adoção. Então, assim, existem muitas, elas estão aptas para serem adotadas, mas estão, na verdade, sem pretendentes. E nós temos... Esse dado não está... Esse dado que você está passando, esse dado ele do seu estado? Ele é, na verdade, do Sistema Nacional de Adoção, é o CNA. Sistema Nacional. É em geral, não é só de São Paulo. Então, nós temos 4.712 crianças que estão em processo de adoção. Bastante crianças, mas comparando com as crianças que ainda estão no abrigo, a quantidade é grande. Só que nós temos a quantidade de pretendentes disponíveis muito maior, que são 33.015 pretendentes. Então, assim, entra no assunto que nós iniciamos, que seria o perfil. A conta não fecha, né? Não. A conta não fecha. Não, que é devido ao perfil. Então, hoje ainda nós temos muitas crianças no abrigo que estão aguardando essa oportunidade. Eu gostaria de saber, assim, de vocês, na família de vocês, tem algum histórico de adoção?
Tá falando com o menino aí. Eu fui adotado pelos meus avós quando eu tinha 3 anos. Eu não lembro disso, né? Eu tinha 3, mas me contam que eu fui adotado pelos meus avós com 3 anos. A minha mãe acabou de entrar ali, ela pode assinar embaixo isso que eu estou falando. Então, com 3 anos eu fui adotado pelos meus avós. O interessante é, por ser família, eu nunca os chamei de pais, né? Eu nunca chamei meu avô de pai, a minha avó de mãe, né? Sempre chamei de avô e de vó, mas eu tenho a ciência de que eu fui adotado, que eles são os meus pais adotivos, né? Tenho os meus pais biológicos, mas eu fui adotado pelos meus avós. Então, de vez em quando a gente conversa com os nossos filhos, então a gente tem propriedade para falar, né? Eu vivi o que vocês estão vivendo hoje conosco. Então, eu tenho sim esse histórico na família, eu mesmo, né? E você acha que isso contribuiu para vocês tomarem essa decisão? Ou vocês acham que é indiferente? Então, Marcos, isso foi tão fantástico para nós. Eu casei com a Andréia, ela tinha 19, eu tinha 21 anos, e nós fomos morar em Jaraguá do Sul. E eu sempre gosto de falar sobre isso. Então, eu 21, ela 19, nós estávamos caminhando de mão dada na calçada, recém-casado. Fazia 9 meses que nós tínhamos casado. E nós passamos por um muro bem alto. Um muro bem alto. E ali brotou isso no nosso coração. Vamos abrir um centro filantrópico para crianças? Nunca falamos sobre isso. E isso nasceu no nosso coração ali. Só que passaram anos e nós nunca mais tocamos no assunto. Foi essa única vez. E então, em 2015, antes de 2015, nós começamos a orar. Nós temos que ter alguma missão nessa terra, né? Nós não estamos aqui por nada. Então, em 2015, tomando café da manhã, eu comecei a chorar compulsivamente. Ele disse, nós somos cristãos, né? Então, eu tenho plena convicção, André, que o Espírito Santo falou comigo, que o encargo que tem para nós é a respeito de adoção. Por quê? Porque veio um flash na minha cabeça, assim, uma anamnese de todos os endereços que nós moramos. Sempre crianças na nossa casa, sempre. Nós não tínhamos brinquedos, nós não tínhamos fitas na época, né? Fita cassete com desenho, não tinha cachorrinho, não tinha gato, não tinha nada que atraísse essas crianças. E sempre, então a gente foi fazendo essa amnésia, pelo menos uns 7 endereços que nós tivemos, sempre tinha criança na nossa casa. E o detalhe é que eu amo criança. Hoje eu já me acostumei, mas nesse dia eu falei, e eu sei que é isso, amor, porque nada é assim fácil. Eu amo criança, mas eu não consigo, o barulho delas não me agrada. E sim, então eu preciso aprender. E a nossa vida é um processo de aprendizagem, né? Então isso nasceu no coração dela, depois que eu creio que a gente recebeu esse encargo. Então, desde então, não creio que foi por influência, por eu ter sido adotado. Não consciente, né? Não consciente, né? Pode ter sido inconscientemente essa influência, sim, mas conscientemente não foi, né? Então, começamos aí. Mas como que foi esse processo? Essa parte que é uma parte muito interessante, né? Como que foi esse processo de aproximação? Assim, quando eles chegaram na casa de vocês, né? O primeiro dia, como que foi essa emoção? Como que vocês sentiram? O que aconteceu com vocês? Porque, como você havia falado, eram só vocês dois e, de repente, a casa tinha aquele silêncio, né? E agora já não tinha mais aquele silêncio. Como que foi esse processo? O que aconteceu? Na verdade, como a Nicole chegou primeiro, né? Porque a Nicole, ela veio de uma família, né? Aqui de uma cidade próxima, né? De São Francisco do Sul. E, no caso, a Nicole, como ela chegou, assim que ela completou 12 anos, daí a gente teve aproximação. A Nicole foi diferente, porque não existia pandemia, né? E ela já vai fazer 4 anos conosco, então nós visitamos primeiro ela no lar, né? Que é um protocolo, né? A gente faz visita lá, aí fica um tempo com a menina, com a criança, no caso. No caso, eu falei menina porque é a Nicole, né? A gente fica um tempo se conhecendo, conversando, aquela coisa assim, quando a gente
meio que conhece uma pessoa, um amigo, uma amiga, a gente diz, oi, como é teu nome e tal? O que você gosta? O que você gosta de fazer? Aquela coisa, né? Porque não tem aquele vínculo ainda, né? Aí nós fizemos essa aproximação, né? Algumas visitas. Aí depois nós recebemos a liberação de poder levar ela para passear, domingo à tarde, sábado à tarde. E assim foi o processo dessa aproximação, de passeio, né? De visitar lugares, sair um pouco ali do lar, né? Com alguém diferente, não sendo a topique do lar, né? Então, com a tia do lar, com a mãe social. Então, assim, foi tudo diferente para ela. E para nós também, porque eu amo crianças, as crianças estão sempre à minha volta, né? Sobrinhos e tudo mais. Mas aí ele era alguém que você estava responsável de cuidar ali, né? Então, é essa experiência. Depois que, como você diz, bateu o martelo, né? Ela vai para fazer a... Como é que fala quando vem para casa? É o período de convivência. Período de convivência. Tem uma expressão, né, que se usa. Período de convivência. Mas a partir do momento que ela entrou, a convivência, assim, foi imediata, assim, sabe? Ela até, nos primeiros dias ali, ela falava, ô tia, tia, daqui a pouco, mãe, né? Aí foi mãe, foi ficando mãe, filha, e bem natural pra gente, assim. Meu Deus, também, né? E algo assim que é importante a gente citar é o apoio que a gente recebeu da família. Era uma preocupação muito grande que a gente tinha. Lógico que a gente foi lançando, né? Devagarinho, foi lançando a ideia, foi lançando, preparando os corações para não ter um impacto. Mas queira ou não queira, há um impacto, né? Mas, assim, foi perfeito. As minhas cunhadas, meus concunhados, a mãe, as minhas irmãs, meus cunhados, assim, meu pai, meus irmãos, foi fantástico a aceitação. Mas isso é um processo que nós tínhamos tomado coragem e dizer assim, de encarar essa situação sozinha, pensando justo. Eu sempre digo assim, ó, eu tenho que me preparar para o errado. Se der certo, perfeito. Então nós preparamos o nosso coração para controvérsia. Não faça isso. Não, tem tantos exemplos. Sempre tem histórias, né? Boas e ruins para ouvir. Então nisso nós nos preparamos. Nós preparamos o nosso coração para nós, uma ligação de operador aqui. Isso. Nós preparamos o nosso coração para isso. Para nós sermos confrontados, para sermos desestimulados à adoção. Mas estávamos preparados para não sermos desestimulados. E, pela graça, todo mundo apoiou, fantástico. Mesmo depois de ter chegado os 3 meninos. Né? Pode falar. Daí, no caso, a Nicole chegou e já houve aquela relação, né, entre pai, mãe, filha, aquela coisa linda, maravilhosa, igual quando chega o bebê da maternidade, né, o biológico. Então, assim, foi lindo. Né? Aí, vamos levar para visitar as famílias, a família dele, né, minha família, participar dos aniversários. Assim, a Nicole foi tendo essa convivência. Aí, depois que já estávamos, né, adaptados, daí vem aquele vazio, precisamos de mais criança aqui. Tem criança chamando. Aí aquela conversa também de preparação, né, da Nicole, na verdade, foi desde o início. Desde o início foi a preparação para que, até saber a aceitação dela sendo aqueles irmãos, né? É importante isso, a gente joga muito aberto com as crianças, né? A Nicole, e ela também ficou naquela expectativa de vir os irmãos, de vir irmãos, irmão. Então, como a gente não sabia, né, quem viria, então a gente voltou a entrar em contato com a assistente social. Né, Liz? É importante essa preparação. A gente falou para a Nicole, foi bom André lembrar disso, e assim também falou para os meninos. Nós queremos ser seu pai, nós queremos ser pai. Como nós já conversamos, nós precisamos saber se você quer nos adotar. Se você não quiser nos adotar como pais, não vai funcionar. Né? Então, vocês primeiramente precisam querer nos adotar como pai. Em segundo lugar, nós queremos mais. Nós queremos fazer mais crianças. Né? Você está
como está o seu coração em relação a ter novos irmãos ou novas irmãs? E parece que isso é tudo tão perfeito, tão romanceado, que tudo deu certo. Ela já tinha essa expectativa. Eu costumo dizer assim, não romanceie a adoção. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, né? Então, quando chegou os 3 irmãos que nós recebemos no telefonema, nós tínhamos colocado para gêmeos, ou um casal, ou 2 meninos, ou 2 meninas. E, dado as entrevistas, né, a nossa abertura, sadios, tem uma novidade. Mas não é uma, e não é 2, são 3. São 3 irmãos. O processo que está na mesa do juiz são para 2 irmãos. Nós teríamos que mudar tudo, Adilson. Nós teríamos que mudar toda a papelada. Então, o que precisa fazer? Falar com o juiz. Diga, então, bora, liga para o juiz, manda mudar tudo. Coloca lá 3 crianças que nós estamos aptos para essas 3 crianças. Aí, a partir do momento, né, que ficou apto, né, a documentação para 3 crianças, aí nós fomos para a maternidade, que é o fórum, né, ultrassom, fizemos o ultrassom, né, e vem aquela foto, né, da criança, né, das crianças, lá no lar, né, geralmente a foto é tirada lá, e daí vem aquelas carinhas lindas, né, os 3 meninos, né. Foi interessante que quando eles chegaram, isso mesmo, 3 meninos. Quando eles chegaram, a Nicole estava ansiosa, a gente, como foi no período de pandemia, né, a gente falava por videochamada, gravava vídeo, mandava, a gente ficava com aquela expectativa, a assistente social ligava, olha, isso hoje, 7, 7 e meia, tá bom para vocês? Pode ser? Então a gente combinava igual combinou essa live aqui, para que seja bom para todo mundo. E ela estava nessa expectativa, eles na expectativa também de conhecer a Nicole. Quando eles chegaram, tudo maravilha, mas nós notamos a Nicole um pouco arredia, um pouco quieta. E aí eu disse, ô filha, tá tudo bem? O pai está notando você um pouco quieto. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Passou outro dia, eu cheguei do trabalho, eles sempre, isso é graças a Deus, eles vêm recepcionar na porta quando eu chego do trabalho. É muito gostoso isso. Mas nesse dia ela veio antes, parece querendo falar alguma coisa, né? E aí eu perguntei, filha, tá tudo bem mesmo? Tá, pai, tá tudo bem. Eu digo, filha, na verdade, você está tendo que se adaptar, né, filha? Se acostumar, né? Com 3 novos irmãos, né? Você era filha única aqui em casa e agora você está tendo que aprender essa nova convivência, né? Sim. Pai. E se o pai também, filha? A mãe também, filha. Então nós estamos tudo no mesmo barco. De que os manos também estão precisando, precisam também se acostumar com essa ideia, que a família estava em 3, agora a família vira 6, e está todo mundo no mesmo barco. E foi virar uma chave, Marcos. Foi virar uma chave. Mudou assim da água para o vinho. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que ser meio psicólogo, a gente tem que ser meio psicólogo também nisso, né? Porque quando nasce um bebê numa família, acontece isso mesmo, né? O primeiro, ele fica tentando acostumar com a chegada do segundo. Então, é natural. E como vocês falaram, eles já nasceram grandes, mas nasceram, né? Teve uma chegada na família que mudou essa dinâmica. E essa dinâmica agora, ela precisa de mais atenção, de mais um acompanhamento, né? E o que você fez foi fundamental para que ela se sentisse acolhida e em todo o processo da história dela, talvez, houve alguma rejeição e ela estava com medo que fosse rejeitada novamente nessa situação. Então, você e André, né, trouxeram para ela esse ambiente caloroso e mostraram que não, ela faz parte dessa família. Então, isso é fundamental para a criança. Então, meus parabéns. Isso é um olhar de pai e de mãe. Estamos aprendendo. Eu costumo dizer que a gente aprende todos os dias, né? Todos os dias. Eu estimulo as pessoas à adoção. Nós fazemos esse processo. E da adoção tardia, assim, por que não? Né? Enquanto você está esperando aí, que acontece 3, 4, 5, a gente sabe casos de 6 anos que estão esperando. Então a gente encontra, até tem um homem que a gente conhece ele, e a gente encontrou ele no supermercado um dia desse, e eu falei, como é que tá?
Ah, estamos na espera ainda, é um processo doloroso essa espera e tal. Digo, nós já somos pai de 4. Ele sabia só da menina, né? Digo, nós já somos pai, mas como assim? Digo, então, a Nicole levou 9 meses para nascer. Foi esse o processo, 9 meses. Bem certinho. Bem certinho. Depois de toda a papelada pronta, do primeiro contato até chegar com o nosso sobrenome, 9 meses. E os 3 meninos, foi uma gestação também. Eu costumo dizer que nós tivemos trigêmeos. E aí eu falei, mas por que vocês não abrem isso? Eu falei, porque é medo, é insegurança, porque é mais difícil. Eu digo, todas as fases vão ser difíceis. Então já entra logo direto na parte difícil, na fase difícil. Porque vai ter momentos fantásticos no meio disso também. É como um filho biológico que nasceu, cresceu, todos os problemas que tem com filhos biológicos, o filho adotivo é o mesmo processo, é o mesmo, vai ter o mesmo percalço, tudo vai ser igual, não tem essa diferença. E assim, algo que eu gosto muito de expressar, Marcos, que há um sentimento no nosso coração que nós não conseguimos ver os nossos filhos como os filhos adotivos. Isso é fato e verdade nosso. Nós não conseguimos, sabe? Não conseguimos ver isso com eles como filho adotivo. Nós conhecemos a história, isso não está apagado na nossa mente, mas eu costumo dizer que tem que ter pelo menos 3 pilares. Nós temos que amar, educar, corrigir, né? E dar destino para essas crianças. Com certeza. Então, quando se fala, mas são tudo do mesmo pai? São tudo da mesma mãe? Eu disse, hoje são tudo filho do mesmo pai, tudo filho da mesma mãe. É filho do coração, né? É do mesmo pai, da mesma mãe. Exatamente. Concordo. E é isso. Na verdade, é isso que significa, né, a adoção. É esse amor, esse afeto, né? É se doar. É se doar. Uma entrega. Você acaba se anulando em algumas situações porque você entra com um processo. É uma missão. Você decidiu amar e você entrou no processo de uma missão. E você não sabe quando acaba, como vai acabar, mas trilhando, traçando planos para que acabe bem, né? As setas que vêm, mas tantos casos que não deu certo, eu conheço fulano, eu conheço ciclano. A gente profetiza, né? Nossos filhos são umas bênçãos. Pode estar passando por qualquer tipo de situação. Nossos filhos são umas bênçãos, né? Nós somos o que nós falamos, né? O que nós pronunciamos. Se nós falarmos que o nosso filho é algo ruim, possivelmente se tornará, né? Possivelmente. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então é bom, é maravilhoso, tem os percalços, tem as dificuldades, como qualquer família normal. Nós nos consideramos uma família normal também. Tem uma pergunta que não quer se calar. Vocês pretendem continuar adotando mais filhos ou vão encerrar nos 4? Então a gente não fez, né, laqueadura, não fez nada disso. Está aberto. E assim, da Nicole para a nossa segunda gravidez, dos trigêmeos, foram 2 anos, né? E dia 18 de abril foi o nascimento dos trigêmeos. Então agora, dia 18 de abril, vai fazer 2 anos, que foi 18 de abril de 2020. E a gente já começou a sentir essa necessidade. Eu procurei André e disse, amor, eu acho que está na hora de nós fazermos um contato. Ela, pois é, amor, eu estava hoje mesmo pensando sobre isso. E as crianças perguntaram já, quando que vão chegar os nossos outros irmãos? Vai ser menino, menina? Eu falei, não sei, Deus que sabe. Conforme veio vocês, também vai ser assim os irmãos. Mas pode deixar, eles estão aguardando em algum lugar. Eu falei para eles, né? Mas a gente recebe esse start e o processo começa, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas nós esperamos que isso aconteça. Veio uma pergunta ali, eu posso responder? Sim. Sobre a idade, né? Sim, a Nicole, ela chegou com 12 anos e ela completou 16 anos agora, né? Mês que passou. Aí tem o Giovanni, que completou 6 anos agora em março, né? O Alex, que está com 8, vai fazer 9. E o Patrick, que está com 11, que vai fazer 12, né? Então, essa é a idade das crianças. 16, né? 6, 8 e 11. Mas nasceram com 12, 4
6 e 8. 9, para ter que esperar. Certo. E para vocês, como que foi esse movimento, essa dinâmica de vocês terem 4 filhos chamando vocês de pai? Como que vocês... intenso. Qual que é o É impacto? bem intenso. É fantástico isso, Marcos. Quando eu estou na frente de outras pessoas, seja família, seja amigos, né, que eles chamam de pai, eu tenho esse sentimento verdadeiro. Eu não sei como é que as pessoas... Eu não me preocupo também, né? Mas eu imagino como as pessoas pensam. É pai mesmo? Né? Ah, mas é pai adotivo. Mas o sentimento que tem no nosso coração é como coraçõezinhos que começam, que sobem na tela aí de vez em quando, que estão apertando. É exatamente assim. E é tão interessante o pequeno, porque o pequeno chama André de mama. Ninguém falou, ninguém estimulou isso. E quando ele me chamou de papa, eu desmontei, né? Eu achei fantástico, porque é um coraçãozinho a mais, né? Uma pintura a mais nesse pai. Então, fantástico, fantástico. É muito lindo saber. Oi? Pode falar. Ah, tá. A questão que você falou ali, né? Eu falei que é muito intensa, né? Essa questão deles chamar. É porque tudo é intenso com as crianças da adoção tardia, né? Desde dessa questão do afeto, é muito intenso, eles querem estar com a gente, eles querem que a gente participe do que eles estão fazendo, do que eles estão recebendo, das conquistas, seja pequenas coisas no colégio ou qualquer situação, eles querem que a gente esteja intensamente participando. E a gente se doa também de uma forma intensa. A questão da adoção tardia tem isso, porque a criança, quando ela vem bebê ou biológico ou na adoção, né, tem todo aquele tempo ali do processo e do progresso da criança, né, diariamente, né. A questão da adoção tardia, como a criança já vem maior e ela já vem com algumas características dependendo da região que ela mora, dependendo do ambiente, né, que ela vivia, convivência casalar, ou até da casa mesmo, né, de origem dela, ela vem com algumas características que foi colocada nela, né, desde que ela nasceu. Então, isso a gente vai aparando, né, o que precisa ser aparado, e a gente vai aflorando, ajudando a aflorar o que ela traz de bom, né? E o que essas crianças trazem de maravilhoso é o amor, é a dedicação, é o servir, é estender a mão e te auxiliar no que tu precisa. Às vezes é um copo d'água, tá tudo bem, mãe? Né? Tá brincando lá, daí vem, tá tudo bem, mãe? Tá tudo bem. Ah, tá. O pequeno, interessante, chega a caixa de leite para ver se não compra e tal. Daí ele fala assim: mãe, eu já vou colocar a caixa de leite na geladeira, já vou abrir a caixa e vou colocar lá, para você não precisar ficar se abaixando, ou sentir dor nas costas e tal. Então, assim, eu penso, nossa, uma criança, né, de 5, 6, 4 anos, né, quando ele chegou, e isso vem acontecendo. Não é uma coisa que foi naquela hora, um estalo, e a criança viu alguém fazer. Não, faz parte dele, essa doação de ajudar. Então, ele até hoje fala, não, pode deixar, mãe. Ele já está com 6 anos, eu vou colocar a caixa de leite ali na geladeira. Então, assim, uma criança que veio de onde veio, ela está se entregando, ela está dizendo assim, ei, pode contar comigo, independente da idade. O de 8 é a mesma coisa. Mãe, eu quero te ajudar, tem uma coisa para te ajudar? O de 11, né? E assim vai, todos eles. A Nicole é uma parceirona. Uma chave que eu acho muito importante também para o fato da confiança, a gente nota isso nas crianças, né? Cada um, com cada idade, né? É o fato da família biológica. A gente conseguiu diagnosticar isso. O medo de perder uma história. Né? Os que chegaram mais velhos, o pequeno não tem lembranças. Mas a partir do que chegou com 6 anos, que hoje está com 8, vai fazer 9,
O outro que chegou com 9 vai fazer 12, está com 11, e a Nicole também, é o medo. A Nicole tem uma situação diferente que eu falo já. O medo que nós vamos tentar passar uma borracha no passado. Então a gente chamou, conversou, digo, nós somos cientes e não somos negligentes quanto a isso. Você tem 9, você tem uma história até 9 anos, antes de nos conhecer. Antes de conhecer esses novos pais. Vocês têm essa história. E nós não queremos anular essa história de vocês. Nós queremos sim preparar vocês, preparar o coração de vocês para um amadurecimento, para que um dia, se vocês sentirem necessidade, nós fazemos questão de levá-los até eles. Para que vocês tenham esse encontro. Mas não dá medo de perder? É claro que dá. Mas a gente não se foca nos medos. A gente não se foca nos medos. Não faz o medo de levantar um muro, uma barreira para que a gente não vá avante. A partir do momento que nós tivemos essa conversa, esse diálogo com eles, eles se desarmaram, abriram o coração e se entregaram. Foi fantástico isso. Fantástico. Outra coisa também que eu quero citar é em relação ao perdão. Quando a Nicole chegou, ela falava da mãe biológica de uma maneira assim, com muita raiva. E ela chamava pelo nome, não? Né? Não chamava de mãe, falava o nome, usava um adjetivo para falar dela, né? E na primeira refeição, já, digo, filha, vamos orar. Eu disse, você precisa lançar o perdão para sua mãe biológica. Mas como? Ela não está aqui. Isso é nas regiões celestiais, filho. Você não entende hoje. Eu digo, mas você vai entender. Você precisa liberar. Tá? Porque ela não sabe que você está com raiva dela, está com ódio dela. Ela não sabe, ela não está sentindo isso. Mas você está sentindo isso. Esse mal está causando para você mesma. Eu disse, então, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus para você lançar esse perdão. E hoje ela fala da mãe biológica pelo nome, fala na possibilidade de um dia retornar, abraçar, ver como é que está, reencontrar os irmãos, porque, diga-se também, ela tem mais 4 irmãos que não foram destituídos do poder familiar. Há todo um contexto, né, que não cabe a gente estar falando aqui nessa live. Então, foi algo assim que destravou. Eu costumo usar muito chave, foi uma chave também que destravou esse processo e hoje o coração dela está tranquilo, né? Então, é importante demais isso. Outra coisa, se eu posso continuar falando, a respeito de não romancear a adoção. Existem as dificuldades. A Nicole, ela chegou com 12 anos com um déficit de aprendizado muito grande. Você perguntava para ela, filha, quanto que é 1 mais 1? Contava no dedo. 1, 2. E menos 1, filha? 3. Digo, não, filha. Nós somamos 1 mais 1. Agora o pai está falando menos 1. Ela não conseguia fazer. Chorava. Então foi muito intenso, como a Andréia falou, é tudo muito intenso. Nós chegávamos a ficar, não poucas vezes, até meia-noite estudando junto com ela, fazendo as tarefas. Até 2 horas da manhã, chegamos até 3 horas da manhã, exaustivo, porque tinha prova depois. Então nós temos que nos preparar para isso na adoção também. Eu costumo falar assim, ó, o fórum não é supermercado. E as crianças não são um produto. Onde é que você vai na prateleira do supermercado, você escolhe o produto, você experimenta, não gostou, você dá para alguém e joga fora. São seres, são vidas que têm expectativas, que têm sonhos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, outra coisa, criança para salvar relacionamento. Se está com problema no relacionamento, vamos adotar porque isso vai nos unir e vamos salvar a nossa relação. Não faça isso. Primeiro salve a sua relação, se prepare e depois traz a criança. Porque senão ela vai passar por mais um processo de rejeição. E aí, hora fica com o pai, hora fica com a mãe. Então, é mais um abandono, né? Se sente rejeitado. Então, é muito interessante que os dois pretendentes de adoção estejam muito cientes disso, né? Não romancear. Vai chegar prontinho, cabelo loiro, olhos azuis, idade tal. Para isso, a gente não criou expectativa, Marcos. A gente não criou expectativa. Do jeito que vim, será, e nós decidimos amar sim. Sim. É tão interessante, Marcos. A Andréia, depois que nós entendemos esse encargo, a Andréia chorava. Ela disse, amor, por que está chorando, amor? De saudade dos nossos filhos. Nós não tínhamos nem completado o processo da adoção. E ela já chorava de saudade dos nossos filhos. Então, isso foi muito interessante esse fato também. Tudo é uma preparação, né?
de certa forma, a gente vai transbordando também as nossas emoções, né? Vai preparando o nosso psicológico também, e porque a gente falou, está usando muito essa palavra, né? É intenso, intensidade, mas é tudo baseado em amor, paciência, resiliência. Isso é uma coisa que a gente tem que praticar, assim como se pratica uma academia, né? Se especializa no esporte, né? Alguma coisa assim. A gente precisa diariamente praticar a questão da paciência, resiliência, entrega do tempo, tá? Uma coisa muito importante na adoção tardia é a disponibilidade do tempo. Eu não falo simplesmente do tempo de se abster de algo, de uma profissão, para se doar. Se for necessário, né? Dependendo da necessidade, né? Que vai ser. Mas eu falo no sentido assim, o tempo, a qualidade que você oferece para essas crianças, né? Porque se faz necessário qualidade do tempo com qualidade para elas. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante na adoção tardia. E dá valor para as coisinhas delas. Vem com algo, olha pai, olha mãe, olha o que eu fiz aqui. Para você, não é nada aquilo ali, é normal, né? Mas você tem que ter esse cuidado de valorizar aquilo que ela fez. Para ela não se sentir, eu não sei nada mesmo, eu pensei que aquilo era o algo e no fim cheguei lá, o pai e a mãe me desestimularam. Então, esse é um cuidado que precisa ter. Porque quem olha para as crianças maiores, a sociedade já tem um parâmetro. A criança dessa idade aí já sabe fazer isso e algumas muito mais. Só que as crianças da adoção tardia, pela condição que elas viveram e elas estarem no abrigo, elas têm uma vida, no caso, elas têm todo o cuidado ali das pessoas, elas têm roupa, alimento, né? Tem muita questão também de elas receberem muitas doações, então acaba até acostumando, né? Quebrou isso aqui, depois eu ganho outro, né? Quebrou esse brinquedo, vai vir as crianças, as pessoas doam. Então, até isso, né, pelo hábito, elas precisam ser trabalhadas também na questão de dar valor para aquilo que elas têm. Então, é ensinado em várias áreas da vida dela, as situações do aprendizado, as emoções, né, o relacionamento, a questão da educação de ensino que eu falo, né, o Adilson falou ali das necessidades, né, e principalmente matemática, português, né, a questão da lógica, né, muitos têm muita dificuldade da lógica, porque no crescimento deles, aquela coisa ali de leva a criança para o jardinzinho, maternal, aí vem aqueles brinquedinhos para estimular, né? Aí elas botam os conezinhos no cone, o redondinho no redondo. Eles não tiveram aquilo, né? É coisa de, às vezes, andar descalço, andar na vala, correr na rua para ver se ganha alguma coisa para comer, correr atrás quando passa o Papai Noel para ver se come um doce naquele mês, né? Então é outra realidade, E a gente vai trabalhando com o que eles têm, com o que a gente tem, a gente coloca tudo no liquidificador e sai algo bem legal. Falando em resiliência, né? Não podemos deixar passar em branco aqui de dar honra a quem tem honra. A psicóloga que nos assistiu, a Fernanda, está em São Francisco do Sul, né? Primeira pergunta que ela fez: como é que tá a convivência com a Nicole? Aí a André falou da resiliência, eu lembrei dela por causa disso. Foi a primeira coisa que eu falei. Tenho aprendido muita resiliência com a Nicole. Porque hoje a Nicole tem 16 anos, mas não é errado você pegar ela brincando de massinha com o irmão. Mas ela está brincando de massinha com o irmão porque ela quer ajudar os pais a entreter. Não, é que ela gosta de brincar. Ela não teve essa fase. Então a gente tem que entender esses momentos. Essa fase ela estava correndo atrás de alimentos. E tomar o cuidado, né, de que isso não seja algo rotineiro, porque senão acaba não desenvolvendo o que ela precisa desenvolver. Mas
tem que aceitar essas situações. Limitações. Limitações. Adilson e Andréia, meus parabéns. Vocês não romantizaram, né, a adoção, que é isso que eu acredito. A adoção, ela tem os desafios, mas também precisa ter habilidade, flexibilidade. E quando se trata de crianças maiores, que estão entrando na adolescência, precisa ter realmente essa consciência dos desafios que eles enfrentam também. E eu vejo que vocês estão direcionando, né, todo esse processo com muita cautela, com muito carinho, com muito amor, e eu entendo que é isso que tem feito diferença na vida deles. Então, nossa, se nós tivéssemos tempo, eu gostaria de fazer muitas perguntas a vocês. Eu acredito até que os que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, também gostariam de fazer mais perguntas, mas o nosso tempo ele não nos permite. Mas eu agradeço muito, olha, foi maravilhoso. Vocês trouxeram com muita clareza, eu pude entender claramente, de outra forma, de outro lado, eu passo esse processo acompanhando os casais, mas eu vejo que vocês realmente entenderam, né, o que é adoção realmente de fato. Estamos aprendendo. Sim, é um eterno aprendizado, né, com os filhos. Né? Cada processo Isso. é um processo novo, né? Adilson e André, tem uma pessoa que está perguntando para vocês repetirem o nome do filme. O Ladrão das Ruas Cruéis, com George Miller. O Ladrão das Ruas Cruéis, com George Miller. Certo. Eu gostaria de saber se vocês querem trazer mais algum comentário para nós estarmos encerrando. Eu quero deixar uma palavra para os pretendentes à adoção, né? Para aqueles que já foram ao fórum, já falaram com assistente social, já passaram pelo psicólogo, né? Estão em grupo de apoio ou não, né? Que estão na expectativa, que colocaram lá no seu cadastro, às vezes por receio, às vezes preocupado com a questão financeira, né? Ou outras situações. Que estão na expectativa de pegar um bebezinho, né? Estão aguardando, às vezes por muito tempo. Vale a pena você, se tiver disponibilidade, né? De visitar uma casa-lar, de ter um pouquinho de contato assim na questão das crianças maiores, conversar um pouquinho com elas, né? Abrir um pouquinho o coração, né? Conhecer a realidade dessas crianças e vocês vão perceber, eu falo por experiência, tá? Eu também já fiz visita e trabalho também em um abrigo em Joinville, né? Não foi um período muito longo, né? Eu fazia visitações na parte da tarde mesmo. E eu tinha contato com umas crianças lá, mas eu consciente que a gente aguarda a fila de adoção. Mas foi muito importante isso, porque tinha faixas etárias lá que todas elas tinham amor para oferecer, elas tinham algo para te oferecer, elas tinham uma entrega para você. Desde as mínimas coisas ou uma coisa que acontecia na passagem, vocês queriam falar. Então, assim, esse amor que você está querendo direcionar para um bebê, pode ter certeza que as crianças da adoção tardia, elas também vão te dar, assim, uma realização. Com certeza. É isso que eu acredito. O Adilson quer trazer algum comentário, Adilson, para nós encerrarmos? Então, outra coisa que a gente deixou claro com eles, só vocês não têm obrigação nenhuma de nos chamar de pais. Nós corremos todos os riscos possíveis que vocês possam imaginar. Nós somos relação aberta. Relação aberta mesmo. E vocês não são obrigados a nos chamar de pais. Tá? Mas nós vamos chamar de vocês de filhos sempre. Para nós, vocês são filhos como se tivessem nascido
do nosso útero, da nossa relação, tá? Para nós, vocês são os nossos filhos. Nós não conseguimos ver vocês como filhos adotados. Para nós, vocês nasceram, e ainda brinco com eles, eu digo, a cegonha só entregou vocês no endereço errado e levou anos para que achassem o endereço correto. Vocês são os nossos filhos, né? E inevitável que a gente é chamado de pai e de mãe. Então, não precisa ter esse medo, né? Quando é que vai chamar de pai? Quando é que vai chamar de mãe? Esse medo realmente não precisa ter mesmo. É um fato que isso vai acontecendo. O princípio de tudo é amar. Amar, educar e dar destino. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Amar acima de tudo. Cada dia é uma surpresa. Para fechar, hoje eu assisti um pequeno vídeo do Marcos Piagens. E ele fala que o colo cura. Então, o colo, ele fala do recomeço, né? O colo, ele fala do amor, do afeto, do carinho. Quando uma criança se machuca, ela busca o pai e a mãe. Quando ela tem uma dúvida, ela busca o pai e a mãe. E mesmo que ela esteja crescendo, se desenvolvendo, ela sempre precisa do colo do pai e da mãe. Então, eu quero finalizar nesse momento falando que a adoção é esse colo que cura, que traz uma perspectiva, que traz um futuro, que traz a possibilidade de transformação, de resiliência. E o colo é o que vocês estão oferecendo para eles e é o que eles buscavam. Buscavam o colo dos pais e vocês estão oferecendo. E é por esse motivo que eles estão a cada dia expressando esse amor e carinho por vocês. E vocês da mesma forma. Porque os pais também são curados na medida que abraçam, na medida que tocam. E realmente é mútuo. E é isso que está acontecendo com vocês. Então, meus parabéns, Adilson e Andréia. Eu não tinha ideia da dimensão do que vocês trouxeram hoje. Eu imaginava, mas realmente eu estou muito emocionado, impactado com a história de vocês e ainda impactado com esse carinho, esse amor que está aberto para mais crianças que chegarem na casa de vocês. Deus abençoe vocês e que realmente Deus direcione, né, as crianças que, enfim, não sei, uma ou duas, que possam realmente chegar até vocês e vocês continuem com esse carinho, com esse respeito para com as crianças e adolescentes. Então, eu quero agradecer a oportunidade, Marcos, né, que você está nos dando. Uma honra, assim, nos encontrarmos. Você me conhece desde muito pequeno, né? Uma honra nos encontrarmos depois de tantos anos e trilhando o mesmo caminho. Você não como pai adotivo, né, como você disse, de levar para casa, mas está aí cuidando, direcionando, né, 15 crianças. Isso é lindo, é fantástico e assim muito prazeroso saber que você está nesse caminho. Não conversamos nunca a respeito de adoção, né? Nunca conversamos, não combinamos nada, né, Marcos? Você simplesmente entrou em contato, viu que a família cresceu. Como é que é isso? Nos fala aí. Obrigado. Exatamente. Obrigado por todos aí que acompanharam, né? Que tiveram paciência de acompanhar, né? Obrigado aos nossos familiares, aos amigos, aos seus amigos, né? Aos filhos biológicos, aos filhos adotivos, aos pais adotivos, né? Salientando sempre, o erro é fácil a gente ver, né? É fácil identificar. Então nós temos que procurar ver as qualidades e investir nas qualidades das crianças. Evidenciar as qualidades, né? Sim, é verdade. Porque se a gente olhar no espelho, a gente sempre vê uma coisinha na gente, na aparência, né? Imagine aqui dentro, né? Então, as crianças também merecem essa oportunidade, eu posso dizer. É uma oportunidade. Eu sempre digo assim, ó, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança para mudança e sempre pro melhor, né? Com certeza. Mas meus parabéns. E também, né, eu agradeço a todos que participaram, estiveram conosco nesse momento e foi muito gratificante e pude aprender muito com vocês. Então, um grande abraço para vocês, um abraço para todos
E quem sabe... E qualquer pergunta, o pessoal ali, né, que acompanham a live, né, se tiverem alguma pergunta também particular, né, pode nos procurar ali no Instagram, né, no Se quiser nos Facebook. ensinar alguma coisa, por A gente está favor, me aberto, chame. né? Ah, aquilo que você falou e tal. Pode, a gente está aberto, tá? A gente joga aberto. Tá bom? Muito bom. Um abraço para vocês. Muito obrigado mesmo. Abraço. Um Um abraço, abraço. com Deus. Amém. Boa noite. Amém. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.